Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos em Jeremias, no capítulo 38. Quero contextualizar para que você possa entender a leitura. Nesse capítulo 38, Deus garante, na circunstância lá inusitada, para que a sua mensagem chegue para quem ele queria que ouvisse, que era o rei Zedequias, Então Deus permite um aprisionamento cruel de Jeremias, mas esse aprisionamento de Jeremias o levou direto ao rei Zedequias, assim também como aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 a 14, que a prisão de Paulo permitiu que a mensagem chegasse mais longe, Queridos, olha, o inimigo ele sempre acha uma acusação para abafar aquilo que Deus está fazendo, e isso acontece aqui em Jeremias 38. O local onde Jeremias foi preso eram cisternas que eram usadas, cavado, covas profundas cavadas para guardar a água da chuva. É um local bem profundo, cheio de lama, e pela leitura a gente percebe que era impossível de sobreviver. E a intenção verdadeira dos príncipes era realmente abafar Jeremias, levando à morte, Só não queria o sangue do profeta nas mãos, mas a morte era uma intenção oculta do coração deles, E aí a gente vai ver ao longo do capítulo que Deus levanta o socorro para Jeremias. Ele levanta Ebed-Meleque, que era um escravo do rei, atendia o rei particularmente, e geralmente esses escravos eles tinham uma influência grande. Ele era um estrangeiro, Então Deus levantou um estrangeiro para dar livramento para o profeta, livrando ele da morte certa que os seus próprios compatriotas haviam tramado contra ele, O rei consulta, o profeta, e aí eu tenho a dizer que muitas pessoas consultam a Deus, mas poucos querem seguir à risca os conselhos de Deus, Zedequias, ele era um rei que vivia atemorizado. O rei que antecedeu ele já tinha sido levado numa leva de 10.000 pessoas para a Babilônia. Havia muitos judeus que já haviam se rendido e aliado à Babilônia. Então o rei, ele vivia atemorizado, ele vivia com medo, ao ponto de ter um encontro secreto com o profeta. E diante das ameaças que tinham, muitos já tinham se rendido. O povo estava ameaçado, muitos já tinham passado, se rendido ao rei da Babilônia. Então vamos à leitura do texto. Capítulo 38 de Jeremias. Ouviu, pois, Cefatias as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos do povo dos que guerreiam, que resta nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem,
estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas, e Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. À terceira entrada na casa do Senhor, ele disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás? Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que estes me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmo dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias:
ninguém saiba estas palavras e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que dissestes ao rei e o que ele te disse a ti. Nada nos encubra e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, e interrogando-o como falou Zedequias, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda até ao dia em que foi tomada Jerusalém. Então, queridos, eu tiro algumas coisas para a gente poder pensar. O capítulo 38, ele revela um contraponto, né? Ele revela que muitas vezes os interesses pessoais dos grandes, daqueles que estão em autoridade, eles tentam a qualquer preço, a qualquer custo, abafar a mensagem, a vontade de Deus. Às vezes Deus, ele tem uma jornada, um caminho, uma visão, e muitas vezes quem está no poder quer a todo custo abafar aquela mensagem, aquela visão, porque não lhe interessa ir naquele caminho. Em contrapartida, a gente tem aqui a história do escravo etíope, e no texto você pode ver que foi repetido o nome dele várias vezes, Ebed-Meleque, o etíope, que significava que ele era um estrangeiro, né? Um estrangeiro no meio do povo de Deus, o povo que se dizia escolhido, né? E a gente tem essa contrapartida revelada no desinteresse humilde de um servo e que pôde salvar a situação, né, do profeta Jeremias com um serviço prático na hora certa, né? O que tiramos para nós? Deus levantou socorro para Jeremias no momento certo, né? Ele usou o escravo estrangeiro, capacitou o escravo, providenciando tudo o que ele precisava para salvar Jeremias, né? E, no outro lado, a gente vê a fidelidade de Jeremias na entrega da palavra de Deus, ganhando, né, o coração de Deus e também o coração do rei, que foi usado por Deus para tirá-lo daquele lugar horrível, tenebroso, que ele tinha sido encarcerado, né? Certamente morreria. E me vem ao coração, na leitura do texto, o que eu quero fechar o devocional de hoje, tá? Que muitas vezes o rei, ele estava cheio de temores, ele estava amedrontado por conta do cerco que tinha. O seu antecessor já tinha sido levado com 10.000 pessoas cativa para a Babilônia, e o rei estava numa posição temerosa. Ele temia, né, até mesmo os próprios compatriotas que já haviam se rendido ao rei da Babilônia. E ele temia pela sua vida, temia pela sua família, ele estava cheio de temores, né? E aí, tirando isso para nós, existem muitas vezes temores em nosso coração que nos impedem de seguir os conselhos de Deus, que nos impedem de obedecer. Às vezes, e a gente precisa identificar esses temores, né? Precisa identificar. Às vezes você está com medo, cheio de temor do que as pessoas vão falar se você se render ao Senhor. Se você virar crente, o que vão falar de mim? O
que vão pensar de mim? Então, são vários temores. Muitas vezes há um conflito na família, há um entendimento errado do que é servir a Deus, do que é ser fiel, do que é ser um crente na palavra de Deus, né? Existem esses temores e a gente precisa identificar e lutar contra eles, né? Porque de uma coisa eu digo para você, querido, nessa manhã, que livramento como veio o livramento aqui para Jeremias, livramento Deus encaminha, Deus manda. Livramento é para quem permanece firme na fé em Cristo Jesus, né? Com Deus no nosso coração, não precisamos ter medo de nada. Eu quero terminar lendo o texto de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 14, que diz, olha, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, permanecer firme na fé em Cristo Jesus é guardar os mandamentos e amar e servir. Um coração que crê que Jesus Cristo é o Salvador não tem medo, porque está cheio do amor de Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigada pela tua palavra que vem nos acalmar, que vem nos aquietar, que vem trazer para nós, Pai, a certeza de que quando cremos no Cristo ressurreto, na salvação que tu nos providenciou por meio de Jesus e do seu sangue vertido na cruz do Calvário, não precisamos nos atemorizar das coisas que vêm sobre nós. Não precisamos ter medo, Pai, porque o Senhor é conosco e o teu amor nos envolve, nos constrange, nos liberta, nos dá livramento em tempo oportuno. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra que trouxesses ao nosso coração. Paizinho querido, quero orar agora por essa pessoa, Pai, que me ouve, que me acompanha. Quero te pedir por ela, por sua casa, por sua família, por sua parentela. Senhor Deus, essa pessoa, Pai, que está atemorizada, com medo, Pai, com medo do futuro, com medo, Deus querido, muitas vezes aterrorizada, vivendo no passado, Pai de amor, em depressão profunda, mas nessa manhã, ó Deus de amor, traz para ela livramento, assim como deste livramento para Jeremias, Pai, o livrando da morte certa naquela cisterna, naquela cova enlamaçada. Assim também, Deus, eu te peço por essa pessoa que me ouve, Pai. Dá a ela o livramento no dia de hoje que ela necessita, Deus. Traz para ela, Pai, a certeza que o teu Santo Espírito a envolve, Pai. Ó Deus de poder, a convence da tua presença, Pai, que a tua presença seja sentida no seu coração, que seja sentida no profundo da sua alma, Pai, porque a tua promessa para nós é que a tua palavra, ela não volta vazia jamais. A tua palavra, Senhor Deus, ela sempre encontra guarita
no coração do ouvinte, Pai, daquele que tem um coração rendido ao Senhor, humilde ao Senhor, ó Pai. Então, Deus, que a Tua palavra possa encontrar e promover, ó Deus, a paz, a alegria que essa pessoa que me ouve necessita no dia de hoje, Pai. Ó Deus de poder, quero te pedir por essa pessoa, Pai, que se encontra enferma, Deus, que se encontra, Pai querido, no leito de um hospital, enferma, entristecida, Pai, agoniada, angustiada com a sua enfermidade. Ó Deus de poder, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Tu és o Deus, ó Pai querido, que tens nas Tuas mãos, Pai, o poder criador da vida, e basta uma palavra Tua para que essa pessoa seja sarada, Pai. Vem agora com Tua boa mão poderosa, curando toda a enfermidade. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai. E é sobre a Tua palavra que nós oramos, porque a Tua palavra diz isso, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, se pedirmos tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, isso o Pai o fará. É a Tua palavra que diz. Então pedimos a cura para essa pessoa enferma em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, essa pessoa que se encontra, Pai, atolada na lama dos vícios, Pai. Ó Deus de poder, traz livramento, que a única dependência dessa pessoa seja do Senhor, Pai. Deus querido, que haja uma rendição plena, completa na alma dessa pessoa que está atolada nos vícios, Pai. Que ela seja liberta, Pai querido, quer seja do vício do álcool, do vício das drogas, Pai, das adicções, ó Pai querido. Ó Deus de poder, das adicções que muitas vezes roubam a paz, a quietude do coração humano, Senhor. Faz uma obra de libertação completa, Pai. Para essa pessoa, Deus, que vive no lamaçal, Pai querido, das dívidas. Ó Deus, aterrorizado por causa dos seus credores, cheio de dívida, Pai, desempregado, sem recurso. Paizinho, vem nesse dia com livramento para essa pessoa, Pai, capacitando-a, ensinando-a a ser bom mordomo daquilo que o Senhor dá. Traga à existência, Senhor Deus, o emprego, Pai querido, a provisão, o sustento, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai. Para essa pessoa, Deus, que está atribulada, Senhor Deus, em conflitos emocionais, ó Pai, com uma má gestão emocional, quer seja no seu emprego, quer seja, ó Deus querido, na sua família, pai contra filho, filho contra pai, Deus, esposa contra esposo, esposa, ó Paizinho querido, em conflito, Pai, vem trazer libertação. Vem tirar o medo, vem colocar, ó Deus querido, no lugar a Tua segurança, a certeza de que Tu és esse Deus que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. Promove, Deus, o milagre que nós precisamos no dia de hoje. Nos orienta, nos capacita, nos aquieta, nos acalma, Pai. Que seja um dia leve na Tua presença. Derrama sobre nós a alegria do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até amanhã, querido, se Deus nos permitir.